Fala bancária, fala bancário, mais um episódio aqui do nosso Sindicast, o podcast do Sindicato dos Bancários de Assis e Região. Como vocês estão vendo aqui, hoje a gente tem um convidado mais do que especial, na verdade é um convidado da casa, né? Faz parte aqui da nossa turma aqui do sindicato. A sala veio para... mudei de sala. Ele só mudou de sala para cá, é o Dr. Sérgio, ele é advogado do sindicato aqui, mas a gente não vai falar sobre a parte jurídica hoje. A gente vai deixar isso para uma outra oportunidade, né, doutor? Hoje a gente vai falar sobre impactos e desafios para uma transição justa e um desenvolvimento sustentável, que foi um curso que o doutor Sérgio fez da Contraficute por esses dias, né, Fábio? É isso aí. Olá, nossos amigos bancários e amigas bancárias, doutor Sérgio, que já está aqui no sindicato prestando um excelente serviço para todos nós aqui bancários e também para o sindicato de Assis. Muita experiência, muita competência. A gente agradece o serviço do nosso doutor Sérgio aqui, está podendo ficar um pouco junto com a gente para poder conversar com vocês sobre esse seminário que aconteceu na semana passada. O doutor Sérgio participou do seminário. A nossa confederação, que é a Contraf, juntamente com a CUT, preocupada com tudo o que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, no nosso planeta, antes mesmo da catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem que já apontar que essa questão já vem sendo estudada por nós, debatida, para que a gente possa enfrentar isso antes do que aconteceu. Então, nós não estamos sendo oportunistas para conversar sobre isso, engenharia para ponta. Então, assim, já foi antes disso, porque nós sabemos da preocupação que é isso. E o doutor Sérgio, antes desse seminário aqui ainda, já estava se preparando para a questão ambiental. A gente sabe que a gente acompanha o dia a dia dele, ele pode depois falar melhor sobre isso. Já estava pensando na questão ambiental, de como se preparar para isso, como interligar as questões ponta a ponta, amarrar a questão trabalhista, que é a questão que ele é expert, que ele se aprofundou mais e agora começou a caminhar também na questão da nossa ecologia, vamos usar esse termo, do meio ambiente. Então, assim, obrigado, doutor, obrigado, Fernando. E a gente está aí, doutor Sérgio, contigo a palavra para falar um pouco para nós sobre esse desafio que você viu, o que tem de novidade, o que a gente pode estar esperando, e que o sindicato tem que estar se preparando para poder enfrentar, e os bancários também. Tá. Olá a todos os bancários, né? E é uma satisfação estar participando desse podcast, né? E trazendo esses assuntos, né? Para a gente estar trocando ideia, né? São assuntos novos que a gente também está aprendendo, mas a gente pode passar alguma coisa adiante. Eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho, mais de 15 anos, eu estou aqui no sindicato há muito tempo, mais do que isso também, bem mais do que isso, e já na questão, sempre ligado à questão do trabalhador, já procurei na pós em Direito do Trabalho especializar na questão da saúde do trabalhador. E ultimamente, em face de tudo isso que está acontecendo hoje, atualmente, na questão climática, já me chamava a atenção a questão ambiental, certo? E eu resolvi fazer uma pós-graduação em Direito Ambiental e já terminei as aulas no ano de 2023 junto à PUC do Rio Grande do Sul, né? E já estou no trabalho de conclusão do curso, né? Em Direito Ambiental e Sustentabilidade. Então eu tive, durante o ano passado inteiro, vou dizer assim, uma grande quantidade de informações nesses temas, né? E em face da nossa experiência aqui, da outra pós, a gente também começou já a relacionar com a questão do trabalhador, né? E também do trabalhador bancário, né? Nesse contexto. Então, a partir disso daí, a gente começa a ver que as coisas se conciliam, as coisas têm que se conciliar, teriam que se conciliar, né? Elas não podem andar de forma aleatória, certo? Uma coisa caminha aqui e os trabalhadores, os empregados, as categorias de trabalhadores trabalham a colar, né? E não, elas precisam trabalhar juntas. A questão do meio ambiente, né? Agora, muito mais do que a questão do meio ambiente, a questão climática, já que é muito mais importante agora também. Nessa pós, eu posso até dizer para os senhores, para vocês, né? Para nós aqui, para todos, que teve um momento, uma aula que falou isso, que a questão ambiental já ficou para trás, agora nós já estamos na questão climática, já é muito mais grave. Tá? O direito ambiental que nasce na década de 80 já passa a ficar ultrapassado
em face dessas questões climáticas. Aí já surge o direito climático, que é muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais científico que propriamente o direito ambiental. Mas não é isso que nós vamos falar sobre. É onde que liga com o bancário. Liga com o bancário, liga com o trabalhador. É esse o nosso objetivo hoje aqui, de tentar mostrar para o trabalhador que a gente tem um papel a desempenhar nisso daí, a gente tem um sonho a desempenhar nisso daí, a gente não pode se omitir nisso daí, a gente tem que ser ouvido, a gente tem que ser participante desse processo todo, né? Não pode ser alguma coisa de cima para baixo, do mercado de capitais para baixo, mas a necessidade do trabalhador, a necessidade da sociedade de forma geral, né? Inclusive os trabalhadores, a estar discutindo e participando e propondo, né? Como seriam essas mudanças, essas alterações de modelo que a gente está aí necessitando. Isso que foi o objeto do seminário que você participou esses dias da Contraficult. Conta um pouquinho para a gente o que foi falado. Então, foram vários pesquisadores que foram dar palestra. Então, evidentemente, não se leva num cenário desse, num local desse, pessoas que vão dar opinião particular, mas baseadas em pesquisas, né? Pesquisas econômicas, principalmente, né? E pesquisas ambientais. Então, pessoas conhecidas internacionalmente, tinha palestrante que era da Europa, né? E palestrantes aqui da América Latina também. E brasileiros, obviamente. E então, no contexto da América Latina. Então, a gente observou que existe sim, uma discussão já bastante profunda, né? Embora nova, né? Não vamos dizer que ainda se locomove, a gente fica andando em areia movediça, vamos dizer assim, ainda se sente... A gente não aprendeu direito. Né? Todos estão, assim, assustados nessa questão toda, mas o debate está acontecendo. Obviamente, a gente sabe que tudo isso que vem acontecendo atualmente na questão climática já vinha sendo objeto de pesquisa científica e vinha sendo alertado, as conferências sobre o meio ambiente já vinham trazendo metas que foram sempre postergadas, infelizmente postergadas. Vamos deixar um pouquinho para frente, E agora nós chegamos no momento que não dá mais para postergar, né? Sob o aspecto da precaução, que é um aspecto muito mais profundo, que é realmente a sustentabilidade, que é você deixar um planeta para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos e assim vai, assim como também você prevenir, que é um outro princípio um pouco menor, mas não tão profundo, mas não de menor importância do que o princípio da precaução, o princípio da prevenção. Você tem que já tomar medidas para que pessoas, seres humanos, não morram, não percam tudo, o que aconteceu agora nessa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Sim, doutor, a gente sempre conversa sobre isso, de que tudo isso, as mudanças climáticas, elas são causadas, muitas delas, por ação humana, em busca daquilo que é o capital, né? Em busca do lucro, a qualquer custo, em busca, enfim, de quem tem muito continuar ganhando muito, explorando os recursos que não são infinitos, digamos assim, e sempre tentando ficar mais ricos. Seria o centro da discussão a gente observar que o capital, o lucro não tem que vir mais em primeiro lugar, a gente tem que pensar no planeta, a gente tem que pensar na nossa casa. Seria o principal da discussão, podemos dizer? Sim, o que se observa é que esse modelo econômico, né, onde a gente está inserido, de forma assim, praticamente obrigatório, né? Nós estamos inseridos nesse modelo. Esse modelo explora tanto o trabalho humano como a própria natureza. A palavra é exploração, tá? Então, o verbo desde explorar. Né? No Brasil, desde o pau-brasil. Isso, então é de exploração. E os recursos naturais são finitos, eles têm fim. Eles acreditaram que só a exploração humana fosse sendo possível mediante a utilização do ser humano até a sua capacidade máxima, ou
a substituição por uma máquina ou substituição por uma outra pessoa, mais jovem, né? Ou mais forte, menos enferma, vamos dizer assim. Isso é a mentalidade, infelizmente, de algumas grandes corporações. E dos recursos naturais, como eu falei. Só que o que veio? Os recursos naturais começaram a se tornar visivelmente finitos, né? A Terra começou a avisar que isso aqui, da forma com que se encontra, a nossa atmosfera começou a permitir com que o Sol ficasse mais intenso sobre ela, gerando os gases de efeito estufa, fez com que a nossa atmosfera ficasse mais vulnerável e o calor aumentou e aí começou todas essas consequências que nós estamos vendo agora. Então, é necessário pensar sobre o aspecto ambiental, climático, mas também é necessário agora pensar o que vamos fazer com todo mundo que está aqui nesse planeta, né? Essas pessoas precisam trabalhar, elas precisam comer, elas precisam viver, né? Então, não se pode agora ignorar que existem seres humanos aqui nesse planeta, não é só capital, não é só exploração, seja exploração humana ou exploração dos recursos naturais. Precisa discutir isso daí. Então tem que haver uma transição, é necessária haver essa transição, essa mudança, e não pode ser mudança mais da forma como vinha sendo preconizado, vinha sendo pregado, que é tipo assim, eu destruo aqui, mas eu vou lá no outro lugar e pago alguém para fazer uma floresta para mim, aí eu vou gerar crédito de carbono, entendeu? Ou então nem faz a floresta, aproveitar uma que já existe. Existe, né? Aí tem essas questões que uma floresta já existente, pública, que já foi até identificada. Então, há necessidade de uma mudança de modelo, de uma alteração de modelo. E a gente acaba, nesta questão, percebendo que, no caso do trabalhador bancário, ele pode ter um papel importante. Tá? Ele pode ter, é o nosso sonho, é o nosso objetivo, que é a sua capacitação para essas mudanças, inclusive tecnológicas, mas não sendo substituído por uma máquina mais. Não é para ser substituído o trabalho dele por uma máquina, mas que ele possa ser capacitado para isso e atender essas demandas de uma economia sustentável. Vendo que a sustentabilidade não seria apenas sobre o aspecto econômico. Pense bem, não sobre o aspecto financeiro. Tipo assim, eu te cedi esse crédito e você me devolve em tanto tempo. Então, isso aqui é sustentável. O seu negócio vai continuar sendo sustentável sobre o aspecto econômico. Você vai continuar recebendo os seus lucros e dividendos, pagando suas contas, enfim. Não é só sobre esse aspecto que o mercado financeiro, o ramo financeiro tem que analisar hoje os créditos, mas sim se esse crédito ou esses produtos vão dar uma sustentabilidade não só econômica, mas também uma sustentabilidade para o planeta. No sentido que meus filhos, meus netos, meus bisnetos, tataranetos, e assim consequentemente, vão ter um planeta para morar, né? Viver. Então, é nesse aspecto que a gente prega, defende, e que nesse congresso discutiu que o trabalhador bancário possa ter um papel importante. Certo? Perfeito. Obviamente, né, foi discutido que não é mais uma carga no trabalhador bancário, já tão cheio de atribuições. Deixo bem claro isso, ninguém quer mais uma função. Agora você vai virar aqui um agente do meio ambiente. Não é isso. Mas o trabalho bancário passar a ser isso e deixar de fazer algumas coisas que, de repente, ou então mais, na verdade, a contratação de mais trabalhadores, né, que possam ser trabalhados. Nesse aspecto, eu queria te perguntar, doutor, é o seguinte, assim, até para a gente poder pensar um pouco melhor na questão do bancário mesmo, questão sindical e trabalho, né? A gente sabe que o dia que está hoje na agência, vocês ali da Caixa Econômica Federal, não tem tempo para ir lá fazer alguma coisa a mais do que já tem ali. Isso. Então, assim, e também não tem preparo para isso, preparo técnico para isso. Então, pelo que você está falando, eu estou entendendo o seguinte, a discussão é a seguinte, criar novos postos de trabalho. Isso. E esses novos postos de trabalho serem capacitados para que possam fazer um trabalho não meramente burocrático, de chancelar só o que vem. Porque a gente sabe como é que funciona. O crédito vem, já vem enlatado, hoje em dia, infelizmente, vem enlatado.
na agência a gente tem pouca autonomia para poder mexer nisso, mas em muitos dos casos, você pega um crédito rural, por exemplo, você tem que dar o perito que vai lá fazer lá o estudo do campo e tudo mais, a vistoria. Então, nesse caso, que tenha não só o olhar de assim, eu vou colocar isso como garantia e ela vai me garantir o dinheiro de volta, caso ele não pague, porque acaba sendo praticamente uma situação dessa hoje que o banco quer saber. O banco quer saber se a garantia que você me dá vai sustentar o pagamento caso você não pague. Pelo que eu estou entendendo, então, como eu não participei do congresso, é assim, criar um novo cargo onde a pessoa vá lá, além de atribuir aquela garantia que está dando para o banco ali em garantia da operação, saber se aquele empreendimento todo é sustentável, se que ele vai gerar de impacto na natureza. Exatamente. Então é para formar uma outra pessoa para poder trabalhar nisso aí. Formar, capacitar, e ele está atendendo essa demanda da economia sustentável, né? É complexo, mas a gente vê isso como tem uma forma de alento contra a questão da robotização, né? Porque esse é um trabalho que não pode ser feito por robô. Com certeza. Então, o drone consegue, né, doutor? Ir lá e passar e ver se a mata está lá, se a mata existe. O drone faz isso. Mas eles entender o que vai causar isso daí, exatamente. Se ali no meio tem uma tribo indígena, ou se ele tem uma nascente escondidinha debaixo. Eu não sei como é que vai funcionar. Só estou abstraindo dentro do som. Ou a conferência de todos esses dados aí. Como é que vai conferir tudo isso? Se vai realmente conceder o empréstimo, o crédito nesse sentido. Então é um papel importante que a gente vê, porque há já denúncias e já uma condenação de um banco, um grande banco, de que emprestou dinheiro para... Subsidiou uma obra... emprestou dinheiro para um desmatamento, né? Emprestou para dinheiro para desmatamento. Um grande produtor rural que foi num determinado banco e prestou dinheiro e era... E o banco responde agora... Responde e foi condenado por milhões. Crédito bancário. Então, nesse sentido, não pode mais acontecer. Entendeu? Nós precisamos... isso não pode acontecer, né? Não poderia ter acontecido. Agora nós vamos ter que estar... eu acredito que numa mudança de modelo, esse trabalhador vai ter que ser um agente importante nesse sentido. Não é que ele vai ser o fiscal do IBAMA, do ICMBio, mas vai ter um papel importante. Papel esse que eu repito, não pode ser substituído por uma inteligência artificial. Então, é no sentido de empregabilidade, de ver o futuro, de ver que a profissão do bancário tem futuro. Tá entendendo? Não para ser colocado ali um robô para fazer o trabalho dele, mas é alguma coisa que o ser humano tem que fazer essa conferência. Porque robô não tem sensibilidade. Exatamente. E a parte governamental, ela tem uma grande importância em tudo isso, né? A gente prestar atenção em quem a gente vai colocar como governante, se as ideias, se a agenda climática, ambiental, ela é considerada, tudo isso tem que ser muito bem observado também, porque eu acredito que por se tratar de uma transição, isso vai ter que ter um apoio, um braço governamental para que ele não só permita que as empresas passem por essa transição, mas cobre das empresas essa transição. Tem que ter uma fiscalização e acho que isso é importante, não é verdade? Sim. Até que seja a transição justa, né? Porque o tópico é transição justa. Então, assim, para que a gente consiga fazer alguma coisa com justiça, minimamente com justiça, a gente tem que estar com leis e amparo quando for fazer alguma atribuição legal, construir alguma lei, tem que ter alguém que apoie a causa do clima, do meio ambiente, não seja um negacionista. Exatamente. Porque se você pegar alguma pessoa que nega que nós estamos passando por uma crise climática hoje absurda, não tem, eu acho que não cabe mais, eu acho que não tem mais espaço para a gente construir alguma coisa negando os fatos. Negando o que está acontecendo. Porque fica uma coisa absurda, a gente vê o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo já aqui, talvez até pode ser que piore, a seca. A gente está enfrentando hoje uma seca de vários dias sem chover. Que já afeta a agricultura regional. Né? Então, assim, é muito importante isso. E saber que nós, bancários, estamos participando, somos partes aí, uma parte, como você disse, Sérgio, é importante, porque não há uma máquina, eu gosto de falar uma máquina que possa fazer esse serviço ainda. Tomara que ela não exista, porque
ela não terá acessibilidade. Na minha opinião, fazer não vai ter isso. como criar alguém que vai enxergar tudo mais que você consiga colocar nos algoritmos linhas de que for, a sensibilidade do que pode acontecer, porque às vezes é muito fácil, se não tiver tal coisa, faça isso, porque a linguagem é mais ou menos isso. Mas se no meio do não faça isso, tem uma nascente ali, que se você, não, essa eu tenho que proteger, porque só eu estou sabendo que eu fui lá e vi, ou tem um grupo ali que faz tempo que está ali, você vai acabar aquele grupo, vai exterminar. A inteligência artificial, como os poderosos, eles estão aí para lobby. Sim, sabe quantos lobbies? Nenhum de nós pode negar a força dos lobbies que a gente enfrenta hoje para provar coisa, muitas das vezes, responsáveis pelo que a gente está enfrentando hoje. Você pega as grandes indústrias, os grandes centros conglomerados, infelizmente, eles têm um poder na mão de falar assim, não, faz isso daqui porque estou cacifando. A gente sabe disso daí, não é uma coisa que a gente pode botar uma venda no olho e falar que não acontece. E agora, é importante nós garantirmos aos bancários, agora falando como sindicalista, né, garantirmos ao bancário que eles consigam... Continue com seus empregos. Exatamente, tenham os empregos, criem novos empregos. Novas vagas. Para que eles possam exercer esse trabalho com autonomia. Exatamente. Que é uma coisa muito importante, você garantir autonomia para esse bancário, principalmente vocês da Caixa, que a gente sabe... Banco do Brasil e Banco do Brasil, os bancos privados nós também. não temos aqui bancos que são ligados mesmo, né, ao fomento de crédito, né? A gente não tem, mas aqui para nossa região seria mais o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, né? Que são bancos que... Mas haverão projetos, provavelmente projetos de reflorestamento, de agrofloresta, né, que precisarão ser feitos para mudar o modelo. Esse próprio modelo de produção agrícola, monocultura, está sendo muito criticado, muito debatido. Se é isso que vale a pena investir só nisso. De repente se apresentará uma nova proposta de modelo de produção agrícola, entendeu? E isso vai necessitar de crédito, não vai sair do nada, né? Então, o que se observa é que se o modelo está sendo altamente destrutivo, esse modelo atual, com todas as suas características, como eu até citei de monocultura, tudo, né? Uma região suportar 2 ou 3 produtos agrícolas, né? Se você tem que mudar o modelo para uma coisa mais sustentável, que a natureza sinta menos impacto, né? O clima sinta menos impacto, vai precisar de dinheiro. E esse dinheiro deverá vir dos bancos públicos, dos bancos privados, do sistema. Né? E isso nós acreditamos que possa ser uma oportunidade para o trabalhador bancário. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo, é a nossa voz, é a nossa pregação, é o que nós vamos defender. Tá? Não vamos defender a extinção da categoria, o fim dos empregos bancários. Também não vamos defender que seja mais uma tarefa do bancário já supercarregado. Tá? Isso também nós estamos deixando bem claro. Mas nós temos que defender a empregabilidade do setor. Dentro desse contexto, dentro dessa ótica, de um agente para a sustentabilidade, de um trabalhador que vai fazer algo diferente, né? Diante desse contexto. Lembrando que na tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, você pode ter certeza que muitos créditos foram por água abaixo ali, infelizmente. Muitos créditos bancários. E várias instituições foram por água abaixo. Então, o que adiantou todo aquele crédito que houve no passado, né? Imobiliário, pessoa jurídica, pessoa física, enfim, né? Indo por chuva, né? Infelizmente, uma chuva abaixo. Agora, né? Então, será que vai valer a pena continuar com esse modelo? Em que você vai investir em regiões com 2 ou 3 produtos agrícolas, né? E que gere calor excessivo, baixa umidade do ar, poucas chuvas, né? Pragas, entendeu? Tempestades de poeira que nós estamos experimentando aqui quando muda o tempo. Foram umas 2 ou 3 ano passado aqui na nossa região. Então, a mudança de modelo será necessária. E nós estamos pedindo, estamos lutando e diagnosticando que a categoria
bancária, financiária, dos financiários, o ramo financeiro terá um papel diferenciado e importante nisso daí. E a gente tem que estar com essa discussão em todo o tempo, nas nossas rodas de conversa, porque a gente está vivendo uma situação de calamidade lá no Rio Grande do Sul, que está trazendo grande comoção, mas daqui a algum tempo, quando a água baixar, quando a água baixar, poeira, a água. A gente vai, de repente, voltar à nossa vida, vai Isso. esquecer de tudo isso. Não, a discussão ela tem que estar sendo feita sempre para que a gente possa, com essas discussões, ir conseguindo fazer as mudanças necessárias. E a nossa luta, né? Por isso que a gente está se inteirando sobre esses temas e apresentando a categoria para que ela esteja atenta, né? Sabendo que esse é o papel do sindicato, se adiantar. Se preparar e preparar o que está junto com ele. Né? Exatamente. Porque senão a gente vai perder o tal do bonde da história, né? E a gente nunca perdeu. Nesse aspecto, a gente sempre esteve atento às necessidades dos trabalhadores. E o bonde é grande agora. E agora nós temos que ter o nosso papel nesse contexto todo, né? Esse conjunto da obra humana, né? Do qual nós fazemos parte, né? Então, eu gostaria só de colocar isso para todos vocês aí, né? Porque é necessário estar atento e estar observando isso daí. De repente, aquele agrônomo do banco já não vai olhar mais da forma que olhou, né? Ele vai ter que olhar de outra forma, né? De repente, aquele agente habitacional, né, que vai conceder um crédito habitacional para um bairro, um loteamento, vai ter que olhar de outra forma, certo? Um loteamento onde vai estar perto de uma nascente, onde vai estar perto de alguma área de preservação. Como chama aquela área ali perto do horto mesmo? São áreas de amortecimento. Área de amortecimento? Onde que querem diminuir, onde que teria que se aumentar. Tem área de amortecimento é para proteger. Onde que teria que se aumentar a floresta. Estão defendendo a diminuição, a aproximação da cidade ao lado da floresta. Eu acho que muita coisa começa com isso. Eu acredito mesmo, Sérgio, assim, que tudo começa quando a gente perde a noção do que a gente está querendo construir. Como que a Caixa vai fornecer um crédito imobiliário para se construir imóveis numa área que era de amortecimento? Ou de preservação permanente. Entendeu? Não dá para a gente... teria que ser uma coisa que já viesse delimitado. Olha, não vai ter lei, decreto, qualquer tipo de artifício que vai mudar isso. Tipo assim, aí não adianta o poder econômico local tentar passar isso adiante, entendeu? Porque não vai ter crédito, não vai ter financiamento nesse sentido, aí entendeu? A gente começa a barrar. Aí o trabalhador bancário começa a ter importância, tá entendendo? Para ilustrar tudo isso e já partindo para o encerramento, eu quero usar uma frase que ficou famosa, negativamente falando, mas a gente não pode deixar passar boiada. Não. De jeito nenhum. Então, é o momento da gente parar, refletir e começar... E ver o papel de cada um nesse processo todo. Perfeito. E denunciar o que está errado mesmo, entendeu? Muito bom. É isso. Opa, acho que foi muito bom. E você que tenho certeza gostou desse episódio, comenta lá, dê suas opiniões e vamos trazer essa discussão para o nosso ambiente sindical também, porque isso é a nossa vida, né? Não adianta só a gente ficar pensando no trabalho, se a gente não tiver onde morar. Onde viver, né? E o futuro do trabalho também. O futuro do trabalho, Esses dias o pessoal estava fazendo o trabalho do futuro. Estava falando assim... agora vocês vão para home office por causa de toda essa situação. Aí a pessoa virou e falou assim, eu nem home eu tenho. Então são coisas que a gente precisa pensar muito bem. Futuro do trabalho e o trabalho do futuro. Nós temos que estar atentos também. Muito bom. É isso, gente. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado também. Obrigado, Sérgio. Tamo junto, gente. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.